Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Sem mais comentários, bora pro vídeo. Minha esposa Lynn e eu, estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal e nunca notei um comportamento estranho vindo dela. Eu não posso enfatizar o suficiente o quão estranho foi isso tudo, pois minha esposa parecia ser alguém fora de sua própria personalidade. Lynn é muito gentil, inteligente e atenciosa. Ela não se enquadrava no tipo de pessoa que fazia brincadeiras infantis. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Ela também não gosta de filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir O Exorcista comigo, porque sabia o quanto eu adorava filmes de terror. Ela estava tão assustada que nem sequer passou pela metade do filme, antes que tivéssemos que desligar. Ela não gosta de nada assustador, ela sempre buscava ser racional, desde que eu a conheço, e isso é o que torna tudo ainda mais macabro. A forma como ela passou a agir, como se ela não fosse ela, apenas sua aparência tomada por algo sombrio. Devo acrescentar, também, que ela nunca teve problema de saúde mental, e tanto quanto eu sei, isso não ocorre em sua família. Eu sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, mas em 6 anos que estamos juntos, acho que teria visto algum tipo de sinal. 2 meses atrás eu estava na cozinha fazendo meu café. Antes de ir pro trabalho, eu estava um pouco atrasado naquela manhã, e sabia que não seria capaz de ir à lanchonete para mim tomar a minha dose habitual e matinal, daquelas saborosas rosquinhas de chocolate. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo corredor em direção à porta da frente. Quando notei Lynn espiando na esquina do cômodo à minha frente, eu só podia ver metade de seu rosto, um de seus olhos, uma mecha do seu longo cabelo escuro pendurado contra a parede. O resto do seu corpo estava escondido fora de vista. Quase derramei meu café quando a vi, e acabei queimando minha boca com o café quente. Nossa, Lynn, você me assustou, eu disse. Você me assustou pra caralho. Ela imediatamente saiu de vista como uma criança que foi pega. Eu a ouvi correr em direção à sala de estar, e quando eu cheguei à porta da frente, ela estava fora de vista. Foi muito estranho, e totalmente fora do personagem dela, como eu disse. Mas também, achei meio engraçado que ela estivesse sendo mais brincalhona e um pouco menos sério. Gritei que a amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, eu ouvi ela rindo. Eu achei um pouco estranho, mas não era algo para chamar um padre. Esqueci disso no almoço e quando cheguei em casa, ela estava normal. Eu não toquei no assunto e ela também não, e a vida continuou. O incidente seguinte aconteceu 3 dias depois. Era por volta das 2 da manhã, e eu tinha acordado para tomar um copo de água. Eu estava na pia da cozinha prestes a pegar um copo, quando senti uma forte sensação de que estava sendo observado. Por alguma razão, olhei para baixo, atrás de mim, e vi o rosto sorridente da minha esposa, olhando de volta. Ela estava me espiando do outro lado da cozinha, olhando para mim com os olhos arregalados, e sem piscar, e sorrindo. Eu gritei, admito. Não por irritação, mas por medo. Por alguma razão naquele momento, eu estava com medo. Ao som do meu grito, ela correu para fora de vista, suas mãos e pés batendo no chão dos ladrilhos enquanto ela corria para fora da cozinha, e de 4. Eu não corri atrás dela, nem mesmo gritei. Apenas fiquei ali completamente congelado e em choque, me perguntando que porra tinha possuído para ela fazer isso. Demorei um pouco mais do que gostaria para voltar pro quarto,
mas acabei voltando. Quando cheguei ao nosso quarto, ela estava deitada de lado dormindo, ou pelo menos fingia que estava dormindo. Fiquei ali por um tempo observando sua respiração para ter certeza de que ela estava realmente dormindo. Tive a sensação de que ela poderia pular em mim no momento em que eu fosse para a cama, mas ela não o fez. Subi na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração era suave e profunda e eu estava começando a me perguntar se eu tinha sonhado com aquela coisa toda. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar café, para eu lhe entregar uma caneca, beijar sua bochecha e finalmente perguntar a ela sobre isso. Lynn, o que foi aquilo ontem à noite? Eu perguntei, mantendo meu tom leve para não ofender e nem a constranger. Ela franziu a testa sobre a xícara de café balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava me referindo. Você estava me espiando de novo? Eu disse, apontando para o ponto no chão da cozinha. Ela seguiu meu olhar e quando olhou para mim, ela começou a rir. Ela riu tanto que eu não pude deixar de me juntar a ela. Você me assusta pra caralho às vezes, sabia disso? Eu disse. Ela riu e colocou sua xícara no balcão e passou os braços em volta do meu pescoço e disse, você me assusta o tempo todo, amor, então acho que estamos quites, não é mesmo? Ela brincou. Nos despedimos e parti para o trabalho. Enquanto dirigia eu ficava pensando em como assustador tinha sido vê-la sorrindo para mim daquele jeito, os sons que suas mãos faziam no chão quando ela se arrastava. Eu disse a mim mesmo que ela estava apenas tentando ser boba. Apenas tentando se juntar a mim no meu amor por todas as coisas de terror. Não é como se eu tivesse medo dela, mas não fazia sentido vindo dela. Comecei a vê-la me espiando cada vez mais, às vezes ela me espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala, uma vez ela até entrou no baú da minha falecida avó que ficava ao pé da cama. Eu nunca saberia que ela estaria lá se as velhas dobradiças não a denunciassem. Ela tinha a tampa apoiada o suficiente apenas para que seu rosto aparecesse, ela estava sorrindo como uma criança animada. Eu nem sabia o que dizer para ela, tudo o que eu pude fazer era olhar. Quando eu finalmente encontrei minha voz eu perguntei por que diabos ela estava fazendo isso. Ela não respondeu, mas lentamente fechou a tampa, fechando-se dentro do baú. Eu apenas me afastei, me sentindo perturbado, eu não entendia por que ela estava fazendo isso, mas claramente a fazia feliz. Eu só esperava que ela se cansasse desse jogo rapidamente. Lynn não me espiou pelas próximas 2 semanas. Comecei a pensar que ela tinha terminado com a sua brincadeira estranha e fiquei aliviado. Estávamos assistindo a um filme numa noite, e disse brincando que não a tinha visto me espiando ultimamente e que ela tinha desistido do seu jogo de espionagem. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse, ou talvez eu só tenha ficado melhor nisso, meu amor. Eu não disse nada, mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes eu não consegui parar de pensar no que ela me disse. Ela ainda estava me espiando quando eu não estava olhando, e eu simplesmente não tinha notado. E se sim, o que diabos ela estava ganhando com isso? Comecei a me sentir paranoico, constantemente verificando se ela estava olhando do outro lado de canto, em alguma parede com apenas o seu rosto à mostra ou atrás de uma porta. Eu ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava em minha vista. Me senti um idiota por estar tão paranoico em relação à minha mulher. Mas depois de uma semana sem outro incidente comecei a relaxar. Parei de olhar os móveis e paredes, e disse a mim mesmo que era apenas uma lembrança ruim. Então, alguns dias atrás as coisas ficaram muito piores,
Lin saiu para ir à casa de uma amiga e eu descansei no sofá e joguei um pouco. Por volta das 21 horas, eu entrei no chuveiro e enquanto tirava o shampoo do meu cabelo, senti aquela sensação horrível de estar sendo observado. Eu lentamente abri meus olhos e quase tive um maldito ataque cardíaco. Lin estava me espiando por trás da cortina do chuveiro, com toda a cabeça esticada no chuveiro, deixando apenas o corpo entre as cortinas. Seu longo cabelo escuro pendia contra a cortina, as pontas pingando água, sua boca estava aberta em um sorriso terrível, olhos arregalados e vermelhos como se ela não estivesse nem piscado. Eu gritei e pulei para trás contra a parede. Ela não se moveu com seu sorriso congelado, sua maquiagem escorria por suas bochechas em 2 listras pretas, ela parecia tonta e completamente perturbada. Eu estava apavorado. Ficamos assim por alguns minutos, nenhum de nós dizendo uma palavra. Finalmente, depois de o que parecia uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro, e eu observei sua figura borrada atrás da cortina enquanto ela se movia para trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois a porta do banheiro se fechou com força suficiente para sacudir o espelho. Eu gritei de novo e pulei para fora do chuveiro para trancar a porta. Fiquei no banheiro por mais 1 hora, talvez eu tenha exagerado para alguns de vocês, mas, brincadeira ou não, eu não iria aguentar mais essa louca, isso era o que eu dizia a mim mesmo enquanto estava no banheiro. Parado para ouvir a porta a cada poucos minutos, de repente, ouvi um som abafado, e pressionei meu ouvido contra a porta do banheiro, esforçando-me para ouvir. Eu não consegui ouvir nada, mas imaginei Lin parada do outro lado da porta, rindo de sua piada de mau gosto. Senti uma onda de raiva. Eu estava mais do que chateado por ter me feito sentir medo na minha própria casa e sendo obrigado a me esconder no banheiro por 1 hora. Tudo para quê? Alguma piada. Se foi uma piada, foi horrível. Que porra, Lin, eu gritei. Essa merda já está me enchendo o saco. Esperei que ela pedisse desculpas ou que me chamasse de idiota, mas ao invés disso eu ouvi um gemido fraco, tão baixo que me perguntei se ela tinha ouvido e depois de um silêncio completo eu gritei, Lin? Incapaz de esconder o tremor em minha voz, não obtive resposta, apenas a minha própria respiração pesada. Eu juro por Deus, Lin, apenas pare com essa merda. Eu gritei, batendo meu punho na porta. Esperei que ela me xingasse, algo que eu esperaria de mim falando com ela nesse tom. Eu nunca gritei com ela antes. Mas não havia nada, apenas o gotejamento ocasional do chuveiro. Não vou negar que estava com medo, com muito medo de abrir a maldita porta e encarar a minha própria esposa. Esperei mais uns 30 minutos, o que parece uma eternidade quando você está com medo. Finalmente decidi que não ia passar a noite acuado no banheiro, então, me ajoelhei e espiei por baixo da porta. Eu quase esperava ver o rosto dela me olhando de volta, mas felizmente não vi. Eu podia ver direto pelo corredor até o topo da escada, nenhum sinal dela. Eu não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não. Olhei por alguns minutos esperando ver a cabeça dela aparecer no degrau mais alto, mas não aconteceu. Me levantei, minha mão pairando sobre a porta e me preparei mentalmente para abri-la. Eu lentamente virei a maçaneta com os dedos trêmulos e estava finalmente prestes a abri-la, quando ouvi um som que ainda me faz sentir náuseas quando penso nisso. Um gemido, mais alto do que antes, mas dessa vez consegui dizer exatamente de onde vinha. Virei minha cabeça para a porta do armário, como se estivesse em câmera lenta, e tranquei os olhos em minha esposa que estava me espiando pela pequena abertura. Seus olhos estavam arregalados como sempre,
e sua boca estava aberta naquele sorriso grotesco que eu já tinha visto. Eu nem gritei, estava com muito medo, até mesmo para isso. Suas mãos estavam entrelaçadas no peito, o corpo tremendo de puro deleite. Como se ela mal pudesse conter sua excitação. Um gemido rouco, curto borbulhou da sua garganta, profundo e cru, enviando um arrepio por todo o meu corpo. De alguma forma encontrei a capacidade de abrir a porta do banheiro e corri o mais rápido do que pude pelos degraus, pegando as minhas chaves e o telefone da mesa da sala antes de sair correndo para meu carro. Eu pude ouvir sua risada estridente atrás de mim, mas não a ouvir se aproximando. Eu não me encomendei em fechar a porta da frente. Corri o mais rápido do que deveria ter feito legalmente, tremendo o tempo todo, de medo e de frio, talvez um pouco de ambos. Eu não tinha pego um casaco ou mesmo um par de sapatos, eu ainda estava de cueca, e meu cabelo ainda estava molhado. Eu dirigi direto para a casa do meu irmão, a cerca de 40 minutos de distância, ignorando qualquer tipo de ligação e mensagem que recebi. Eu não verifiquei meu telefone até que eu estivesse estacionado em segurança na garagem do meu irmão. Lynn ligou 4 vezes, enviou várias mensagens, todas se perguntando para onde eu tinha ido e por que eu saíra assim. Joguei meu telefone no painel com raiva, furioso com sua atitude indiferente. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente em me ver vestindo apenas cueca-box, mas me disseram que eu poderia ficar o tempo que eu precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e perguntou o que aconteceu. Eu disse a ele que Lynn e eu brigamos, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, deixando minha esposa por causa de uma brincadeira, mesmo que fosse uma brincadeira bem estranha. Quer dizer, eu a encorajei por anos a ser mais brincalhona ao invés de ser séria o tempo todo. Eu queria que ela relaxasse, mas isso definitivamente não era o que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto de Lynn me encarando de dentro do armário. Saber que ela estava lá comigo o tempo todo, fez a minha pele arrepiar. Ela nunca tinha saído da porra do banheiro. Em vez disso, ela entrou no armário e bateu a porta do banheiro para me enganar. Um simples pensamento de voltar para casa me dava ansiedade. Incapaz de dormir, Chris acabou me dando remédio para dormir, para que eu pudesse descansar um pouco. Meu sono estava cheio de pesadelos terríveis, todo cheio do rosto sorridente de Lynn. Acordei assim que o sol começou a nascer, meu corpo dolorido, doía por causa do sofá e me sentia esgotado. Eu sabia que deveria ligar para Lynn em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Eu não iria para casa a menos que ela me desse a sua palavra de que nunca mais faria algo assim. Eu só queria minha esposa de volta. Seu eu normal e sério nunca pareceu tão bom para mim. Eu estava pensando em ligar para ela e dizer isso a ela, quando aquela sensação familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Eu estava olhando para o teto com o coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava o sentimento, pior ficava. Meus olhos se afastaram do teto e então... Seu rosto estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, olhando para mim com aquele mesmo sorriso aberto. A baba escorria por seus lábios, deixando 2 listras pelo vidro. Eu não sabia quanto tempo ela estava lá, mas algo me dizia que estava lá há um bom tempo, possivelmente a noite toda. Eu não me incomodei em gritar, embora estivesse com medo de que a raiva superasse o medo que sentia naquele momento. Eu bati a palma contra o vidro e gritei: "Que porra, Lynn, que merda está de errado com você, caralho, apenas vá pra casa, agora." Ela não se moveu, sua expressão medonha não mudou,
De alguma forma seu sorriso só cresceu, como se ela nunca tivesse tão feliz. Eu podia ouvir Chris e sua esposa se movendo no andar de cima, e como se ela também pudesse ouvi-los, mesmo estando do lado de fora, ela começou a fechar a boca lentamente. Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Eu me virei para ver ele e sua esposa Rebecca descendo as escadas correndo. Quando me virei para a janela, Lynn não estava mais lá. O único sinal que ela esteve lá foram os únicos 2 fios de baba que ainda estavam escorrendo pelo vidro. Tentei explicar a Chris e Rebecca sobre acordar e ver Lynn me observando pela janela. Eles estavam céticos. Quem não estaria? Chris e eu saímos para o local na frente da janela, mas não havia pegadas na terra, apenas um pequeno entalhe, algum animal provavelmente, Chris comentou. Eu não discuti, ele e Rebecca presumiram que eu sonhei o episódio inteiro, mas eles não entenderam, eu estava cansado demais para explicar a eles. Liguei para o trabalho do telefone fixo de Chris naquele dia, porque eu havia desligado meu telefone. Eu não queria enfrentar Lynn, apenas falar com ela era demais para mim naquele momento. Eu realmente comecei a acreditar que algo estava irreversivelmente errado com ela, que não importava as promessas que ela fizesse. Nunca mais seríamos os mesmos. Esse pensamento me entristeceu profundamente. Ao meio-dia, percebi que estava pronto para confrontá-la. Dei a ela uma última chance de se explicar. Eu poderia pelo menos dar isso a ela depois de 6 anos, eu disse a mim mesmo. Liguei meu telefone e vi dezenas de mensagens que ela enviou, todas de uma esposa, aparentemente preocupada. Amor, vamos conversar, eu te amo muito. Por favor, me ligue de volta. Eu realmente estou preocupada, por favor me responda, por favor, apenas volte para casa. E mais do mesmo, todas as mensagens me dizendo que ela me amava, e ela me queria em casa e como ela estava preocupada. Nem uma única maldita mensagem abortando a merda louca que ela estava fazendo, como se ela nem estivesse agindo daquela forma extremamente bizarra. Até seus textos eram diferentes. Ela normalmente mandava mensagem de texto apenas para me dizer para comprar alguns pães. Você pensaria que ela teria mais a me dizer depois de suas travessuras bizarras. Eu sei que provavelmente parece infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação, mas se vocês vissem do jeito que Lynn olhou para mim, como ela saiu correndo de 4 como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então você veria que ter uma reação assim era bem justo. Acabei ficando com Chris e Rebecca por mais uma noite. Só acordei ontem depois do meio-dia e felizmente não vi o rosto de Lynn me observando pela janela. Eu não quero me envolver, não é da minha vida, mas a discussão que tiveram, tem algo que você possa fazer para que as coisas entre vocês voltem ao normal? Rebecca perguntou. Ela tinha feito sanduíche para nós, eu sabia que ela queria tocar no assunto sem parecer intrometida. Eu não, eu só, ela está diferente, eu disse. Escolhendo as palavras com cuidado, eu ainda não estava pronto para ela ou Chris saberem toda a extensão da loucura de merda que eu tava lhe dando. As pessoas mudam, bem. Mas ela ainda é a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês dois só precisem conversar sobre seus problemas. O que quer que esteja acontecendo, tenho certeza que pode ser consertado. Ela disse tentando pacificar a situação. Eu acho que está muito além disso agora. Eu não acho que falar ajudaria. Eu só não confio mais nela, eu disse. As palavras feriram o meu coração. Eu sentia falta e amava a minha esposa, mas como eu poderia viver com algo assim? Viver com medo constante não parecia muito atraente. Lynn te ama,
ela deve estar extremamente arrasada com tudo isso, ela disse. Eu não tenho tanta certeza disso, eu respondi. Bem, ela certamente parecia assim para mim, eu nunca vi tão chateada, muito diferente da Lynn que eu conheço, Rebecca disse balançando a cabeça tristemente. Levou um minuto inteiro para que suas palavras realmente penetrassem e quando fizeram, senti o pavor percorrendo minha pele. Espere, o que você quer dizer? Você a viu? Você viu Lynn? Eu perguntei com minha boca de repente seca. Rebecca sentiu casualmente como se esse fato não fosse combustível para pesadelos, talvez para ela não fosse. Ela passou por aqui esta manhã, logo depois que Chris saiu para o trabalho, ela disse limpando os pratos da mesa, mas eu não vi o carro dela, talvez ela tenha vindo de Uber ou algo assim. Rebecca, o que ela disse? Ela entrou. Eu perguntei. O suor começando a brotar na minha testa, comecei a olhar ao redor, examinando os cantos, como se um predador espreitasse atrás deles. Não, ela só perguntou se você estava acordado, e eu perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não, só disse para deixar você dormir e descansar, ela disse enquanto lavava os pratos. Isso foi tudo? Ela não disse mais nada? Eu perguntei. Não. Mas ela parecia horrível, como se ela não dormisse há dias, eu acho que você deveria ligar para ela. Levantei-me da mesa e agradeci a Rebecca pelo lanche. Eu me senti um pouco melhor a saber que pelo menos ela não tinha entrado, ainda assim eu precisava verificar novamente se as portas estavam trancadas. Sentei-me por um tempo tentando descobrir o que fazer a seguir. Eu não queria ir para casa, mas senti que deveria ajudar Lynn se pudesse. Eu não tinha jurado amá-la e honrá-la na saúde e na doença? Claramente ela estava muito doente. Se ela estava doente, o que eu acreditava que ela estava, eu tinha que tentar conseguir a ajuda que ela precisava. Mas eu nem sabia por onde começar, eu não queria chamar a polícia, além disso o que diabos eu ia dizer para eles? Que minha esposa estava me espiando. Que ela estava sendo assustadora. Por mais bizarra que fosse ainda não havia cometido nenhum crime, a polícia provavelmente ia dizer que eu estava exagerando, mas isso não era uma brincadeira. Parecia errado, perigoso mesmo, como se algo sinistro se escondesse sobre o seu sorriso. Eu sabia que como marido dela eu estava dentro dos meus direitos de tê-la internado, mas se ela simplesmente agisse normalmente na presença de algum psicólogo, ela obviamente foi capaz de enganar Rebecca para pensar que ela era apenas uma esposa preocupada, contando que os médicos não a considerassem um perigo para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha a não ser liberar ela depois de 72 horas. Eu me senti perdido e sobrecarregado, então eu fiz o que qualquer marido na minha posição faria, liguei para a mãe dela. Eu não queria, acredite. A mãe dela, Marianne e eu nunca nos demos bem, nós nunca brigamos ou algo assim, ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era muito fácil de se conviver. Ela quase nunca sorria e quando fazia, apenas seus lábios se moviam em um sorriso de lábios finos, deixando seus olhos tão vazios quanto antes. Ela emitia essa aura que parecia permanentemente estar na ofensiva. Eu só a encontrei 2 vezes, e ambas as vezes foram para visitas curtas. Tive a impressão de que ela não me aprovava como um bom partido para sua filha. Lynn sempre nos conduzia para fora, pois ela não queria que eu me sentisse desconfortável, coisa que eu sempre agradecia. Estar na companhia de sua mãe era quase insuportável.
Fiquei feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância para que não tivéssemos que vê-la com frequência. Fiquei feliz em evitar a mulher, mas precisava de sua ajuda nesse momento. Eu realmente não queria falar com ela, mas eu tinha que falar com alguém que conhecia Lynn melhor do que eu. Então cerrei os dentes e fiz o que tinha que fazer. Sim, ela respondeu, já soando irritada. Mariene, sou eu, bem. Você tem 1 minuto para conversar, eu perguntei. Eu podia ouvir o estalar da língua em irritação. Estou no meio de algo importante aqui, mas se você insiste, acho que posso te dar um tempo. Mas o que você quer discutir, Benjamin? Ela disse friamente. É sobre Lynn, ela está agindo de forma estranha e eu queria saber se você tinha alguma ideia de que... Eu fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil seguir seu raciocínio. O que você quer de mim? Ela perguntou. Tá, eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho vindo dela, ou possivelmente um problema de saúde mental. Eu perguntei. Houve uma longa pausa desconfortável que eu não poderia dizer porque ela estava apenas pensando ou outra coisa. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou. Eu não tenho certeza se isso é de uma de suas piadas, mas se for eu não achei graça nisso. Agora eu tenho uns negócios a tratar, então se você não se importa, ela disse. Mas eu a interrompi antes que ela pudesse se livrar de mim. Mariene, não é uma piada, estou sinceramente preocupado com a saúde mental de Lynn, seu comportamento tem sido muito estranho ultimamente, estou muito preocupado com ela e imaginei como mãe dela, você também estaria, eu disse. Se você está realmente preocupado, então eu sugiro que você envolva os profissionais de saúde, eu não sei o que você está esperando de mim, ela estalou. Eu poderia dizer que ela estava a segundos de desligar, e por algum motivo eu estava desesperado para não deixar. Tive a sensação de que ela sabia muito mais do que estava deixando transparecer. Por favor, se não for por mim, faça por Lynn, eu disse. Ouvir uma respiração fraca e trêmula, como se ela tivesse tentando manter sua personalidade de aço, mas falhando. Mariene, o que está acontecendo? Eu perguntei. Benjamin, eu não sei o que dizer. Meu único conselho é que você busque ajuda profissional, não ligue novamente, adeus. Tentei ligar novamente para ela, mas ela desligou o telefone. Tentei entender a ligação e a recusa em me ajudar, mesmo que ela não gostasse de mim porque não iria querer ajudar a sua própria filha? Eu não conseguia entender isso. Tentei repetir a conversa desesperada para tentar encontrar algo que tivesse passado despercebido em meio ao desespero. Depois de um tempo, quase desisti, até que me lembrei de suas últimas palavras para mim, procure ajuda profissional, ela disse essas palavras com um pouco mais de urgência. Eu tinha certeza que a voz dela tinha mudado ligeiramente quando ela disse isso, como se fossem muito importantes. O que ela quis dizer? Presumir que ela estivesse se referindo a profissionais médicos, mas talvez estivesse se referindo a outra pessoa. Alguém que ela, por algum motivo, não se sentiu à vontade para falar diretamente. Esperei Chris chegar em casa e depois de uma longa e exaustiva conversa com ele e Rebecca, convenci de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Eu não contei tudo a eles, eu não estava preparado para entrar nesse assunto, mas contei sobre nosso último encontro, como ela se escondeu no banheiro e espiando do armário. Eles ficaram, obviamente, chocados, mas, felizmente acreditaram em mim. Eles também só queriam ajudá-la,
ainda assim eles não achavam que fosse tão sério. Estranho talvez, mas não perigoso. Eles só ficavam me dizendo que talvez Lynn tenha tentado fazer algum tipo de piada estranha. Talvez fosse uma pegadinha para o YouTube, Rebecca sugeriu, ainda que sem entusiasmo. Chris não achou que deveríamos envolver a polícia ainda. Ele se ofereceu para ir comigo e eu prontamente aceitei. Ele raciocinou que conversar calmamente com ela para tentar convencê-la a ir de boa vontade era o melhor recurso. Eu aceitei em fazer do jeito dele. Pelo menos eu não entraria naquela casa sozinho. Nós dirigimos esta manhã, logo após o café. Não havia nenhuma maneira de eu ir lá à noite. Quando paramos na garagem, meu estômago começou a dar cambalhotas. O carro dela não estava lá, mas eu ainda não baixei a guarda. A porta da frente estava entreaberta e por uma fração de segundo eu achei que veria seus olhos observando pela abertura. Eu estava tremendo e começando a suar. Chris, no entanto, estava bem. Ele esperou que eu abrisse a porta, com as mãos no bolso como se estivesse dando um passeio pelo parque. Eu invejei isso, empurrei a porta e fui imediatamente atingido pelo fedor de podridão. Chris sentiu o cheiro também e entrou na casa atrás de mim com o nariz torcido. Meus olhos correndo ao redor para qualquer sinal de Lynn. A casa estava mortalmente silenciosa e escura, apesar de ser 10 da manhã. Todas as cortinas estavam bem fechadas. Se eu não a tivesse deixado há apenas 2 dias antes, eu teria pensado que a casa estava abandonada. Passamos por cada quarto, verificando cuidadosamente qualquer lugar que ela poderia se esconder, ocasionalmente chamando seu nome. Por que diabos você está olhando debaixo do sofá? Chris finalmente perguntou. Não estamos procurando sua esposa? Ele estava olhando para mim como se eu fosse um idiota. Vamos apenas subir, eu sussurrei. Ele balançou a cabeça, mas me seguiu a escada acima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho, meus sapatos esmagaram pedaços de vidros dos que pareciam estar espalhados em alguns degraus. Percebi que uns dos retratos de Lynn e do nosso casamento pendurados na parede ao longo da escada haviam sido quebrados. A moldura pendia torta, todo o vidro removido. Olhei para a foto, um nó se formando na minha garganta. Tínhamos tirado a foto logo depois de sair da igreja. Depois de dizer nossos votos, ela estava tão linda em seu vestido branco. Olhei para o rosto de Lynn. Eu nunca sonhei que seu rosto seria uma fonte de terror para mim. Subimos os restos dos degraus, verificando o quarto de hóspedes, mas parecia completamente intocado. Eu estava hesitante em entrar no banheiro, meu medo daquela noite voltando para mim mais uma vez. Chris percebeu e se ofereceu para entrar sozinho, mas eu não podia deixá-lo fazer isso. Então entramos juntos verificando o armário e o box. O banheiro parecia não ter sido tocado desde que saíra aquela noite. Eu não acho que ela esteja por aqui, bem. Por que você não pega umas roupas e nós tentamos voltar amanhã ou algo assim, disse Chris. Balancei a cabeça e fui para o nosso quarto e peguei algumas roupas em uma mochila. Quando verifiquei dentro do nosso armário, me deparei com a origem do cheiro e engasguei. Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor do seu rosto. Ele teve que ficar perto das escadas para fugir da visão e do cheiro. Olhei em choque para o que estava dentro do armário do meu quarto. Encharcados no tapete havia pelo menos uma dúzia de glóbulos oculares, todos cuidadosamente dispostos aos pares. Alguns eram tão grandes quanto um ovo enquanto outros eram tão pequenos quanto uma bola de gude. Olhei para os olhos que ela coletou de pequenos animais e me perguntei como ela os conseguiu e me estremeci com os pensamentos. Cara,
Eu pensei que estava mal com o chulé nos sapatos de Becca, mas o que merda é essa? Sua esposa está colecionando olhos? Perguntou Chris. Bem, acho que devemos ir, estou ficando enjoado, disse ele. Tá, vamos. Peguei minha mochila, fechei a porta do armário correndo para me livrar desse pesadelo, saí para o corredor e respirei fundo. Eu podia sentir o gosto de podridão na minha língua e não pude deixar de engasgar. Quem diabos coleciona olhos em seu armário? Isso é doentio, murmurou Chris. Eu tentei te dizer que ela precisava de ajuda, eu disse. Ela não precisa de ajuda, bem. Ela precisa de um exorcista. Ele disse. Você vem ou o quê? Eu não suporto mais esse cheiro de... Suas palavras morreram em sua garganta e seus olhos se arregalaram de medo. Eu não perguntei a ele por quê. Eu podia sentir isso, alguém estava me observando e não achei que fosse os olhos no armário. Eu me virei, meus olhos examinando lentamente o quarto. Cristo, eu sussurrei quando finalmente vimos o que perdemos. Debaixo da cama, encolhida de lado, nos observando com a emoção de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela segurava as mãos logo abaixo do queixo e elas estavam tremendo ansiosamente. Agora que ela sabia que tinha sido encontrada, eu podia ouvir os ruídos baixos que ela estava fazendo, uma espécie de soluço na garganta, como se a excitação fosse demais para ela, era enervante para dizer o mínimo. Olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme, tudo em mim disse para correr, mas eu forcei. Esta era minha esposa, não importava quão distorcida estava, ainda era a mulher com quem me casei, eu tinha que ajudá-la. Lynn. Eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas sua cabeça balançou para frente e para trás em dois pequenos movimentos rápidos como se ela estivesse balançando a cabeça. Querida, eu só quero ajudar. Você pode me deixar fazer isso? Eu disse. Dei um único passo para frente aproximando-me dela como uma espécie de animal perigoso. Dando mais um passo mais perto, ela deixou um pequeno gemido escapar de sua boca aberta e tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros estavam começando a tremer e seus olhos ficaram grandes como um pires. Eu me agachei para poder vê-la melhor e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas por ele. Ela tremia mais e mais quanto mais eu me aproximava, como se ela mal conseguisse se conter. Lynn, você está machucada? Você está sangrando, eu disse. Ela balançou a cabeça novamente, seus dedos ensanguentados movendo-se para cima e para baixo como se estivesse tocando um piano invisível. Eles ocasionalmente roçavam seu queixo deixando manchas de sangue em sua pele. Eu queria recuar de desgosto, o cheiro que estava saindo dela era revoltante, eu podia sentir o vômito tentando subir pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e esticados, sangue escorrendo entre as rachaduras. Eu sabia que ela não sairia sozinha, mas eu não queria deixá-la no estado em que estava. Eu me aproximei e estendi a mão para ela. Os sons de soluços ficaram mais altos e suas mãos tremeram, os dedos flexionando. Foi então que pude ver o sangue escorrendo entre seus dedos. Meu Deus, Lynn, você está sangrando, eu disse. Instintivamente eu estendi a mão para pegar a sua mão, mas antes que eu pudesse tocá-la, sua mão saltou em minha direção, uma dor aguda atravessou meu braço e eu caí para trás, meu braço queimava e eu podia ver o sangue pingando no tapete. Olhei para ela em seu estado de choque e a vi sorrindo loucamente. Seus dedos segurando um grande caco de vidro. Ei, você está bem?
Chris perguntou atrás de mim. Virei minha cabeça lentamente e acenei para ele embalando meu braço no peito. Quando me virei para encarar Lynn, vi que seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim, ela não estava mais sorrindo também. Ela estava olhando além de mim, seus olhos olhando para Chris da mesma forma que o leão faminto olha para um antílope. Sua boca ainda estava aberta, mas estava torcida em um rosnado. Levantei-me e comecei a andar de costa pelo corredor com medo de tirar os olhos dela. Você está sangrando? Chris perguntou. No momento em que suas palavras saíram de sua boca, Lynn começou a sair rapidamente debaixo da cama, com um caco de vidro ainda em seu punho. Corre, Chris, corre! Eu gritei. Ele deve ter sentido muito medo de se mover, porque um segundo depois que senti minhas costas batendo nele, ele ainda estava de pé no topo da escada, olhando para o horror que era minha esposa. Lynn tinha rastejado completamente para fora da cama e estava na parte do quarto, seu rosto contorcido de raiva, todo o seu corpo estava visivelmente tenso, o sangue escorria por seus dedos e caía no chão. Jesus bem! Chris disse. Que porra é essa? Estendi a mão para trás e o empurrei em direção aos degraus. Corre, Chris! Não podemos ficar aqui, eu disse bem baixinho, mas com a firmeza que pude. Lynn balançou a cabeça em movimentos rápidos e nítidos e começou a sorrir esticando a boca cada vez mais, para que seu queixo parecesse tocar o seu peito. Ouvi Chris murmurar uma oração e então, ele estava descendo as escadas correndo. Eu estava no topo da escada preso entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda séria, e a autopreservação. Eu só quero ajudar Lynn. Eu disse sufocando as lágrimas. Seus olhos se focaram em mim mais uma vez enquanto ela levantava lentamente o vidro, segurando na frente dela. Então ela começou a correr na minha direção sorrindo com total excitação. Felizmente o medo assumiu e voei escada abaixo, pulando 2 ou 3 degraus de cada vez. Cheguei à porta da frente antes de senti-la pular nas minhas costas envolvendo os braços em volta do meu pescoço, a boca aberta do lado do meu ouvido para que eu pudesse ouvir aqueles terríveis sons de soluço de perto. Eu a afastei de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor enorme nas costas enquanto ela se afastava, mas abri a porta da frente e corri para o carro. Chris estava no jardim da frente falando com a polícia. Eu não disse uma palavra, apenas corri para o carro e entrei. Ele entendeu a dica e me seguiu, ainda na linha com a polícia. Olhei pelo retrovisor certo de que haveria correndo atrás de nós. Mas não aconteceu. Fui direto ao pronto-socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para casa para fazer uma busca, mas é claro, Lynn não estava mais lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou com algum parente por um tempo e pediram uma ordem de restrição assim que pudessem. Mas nada disso importaria, de alguma forma eu simplesmente sabia. Deixei Chris em casa e fui para um hotel a 1 hora de distância. Eu queria colocar a maior distância possível entre mim e Lynn. Este é o lugar onde estive nas últimas 4 horas, achei que talvez a polícia encontrasse, talvez conseguisse a ajuda que ela precisasse desesperadamente, mas agora acho que não. Porque há 40 minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido com apenas 3 palavras, eu encontrei você, e uma foto anexada. A imagem estava escura e granulada, mas eu imediatamente soube o que era. Não havia como confundir o olho da minha esposa. Comecei a digitar esse relato imediatamente. Eu não sei o que fazer.
Estou sozinho e com medo e não posso deixar de sentir que estou sendo observado.